Resolução aqui de uma função do segundo grau, só para a gente poder revisar, né, os elementos de uma função do segundo grau e como que a gente constrói o gráfico de uma função do segundo grau. Então, eu tenho aqui o exemplo, y é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Lembrando que os coeficientes, o a é o que está junto do x2, o b é o que está junto com o x e o c é o termo independente. Então, resolvendo aí a nossa função, para a gente construir o gráfico, né? Primeira coisa, resolver a equaçãozinha, tirar o delta. Formulazinha do delta, lembrando, delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, resolvendo, a gente vai ter delta é igual, quem é b? Menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que vale 1, que multiplica o c, que vale menos 3. Menos 2 ao quadrado, 4. Esse menos com esse menos vai ficar mais. 4 vezes 1 vezes 3, 12. Então, isso dá o nosso delta, 4 com mais 12, 16. Na hora de fazer o x agora, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, x é igual a menos b. Como b é menos 2, então menos o menos b fica menos e menos, mais 2. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta vale 16. Raiz quadrada de 16, 4. Sobre 2 vezes o a. O a vale 1, 2 vezes 1, 2. Chegou aqui, x' e x duas linhas. Então, a gente tem x'. A ordem aqui tanto faz, né? Em um deles você soma, no outro você subtrai. Então, se o x' for somando, 2 com mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Subtraindo 2 menos 4, menos 2. Menos 2 sobre 2 vai dar menos 1. Raiz x' e x duas linhas. Se a gente quer só resolver a equação, aqui já foi, né? Já resolveu. Como a gente quer fazer o gráfico, a gente precisa calcular os vértices desse gráfico. Então, vamos lá. Calculando os vértices. A gente tem o x do vértice e o y do vértice. X do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. Então, fazendo x do vértice menos b, de novo, ó, o b vale menos 2. Então, como é menos b, vai ficar 2 positivo. 2 dividido por 2 vai dar 1. Y do vértice, cuidado, porque o y do vértice, agora o delta não está dentro da raiz, é só o delta. Então, é menos delta. O delta vale 16, então é menos 16. Sobre 4 vezes o a. O a vale 1, então sobre 4. Resposta, menos 4. Com esses elementos, a gente já consegue montar o nosso gráfico. Vamos lá. O x' e o x duas linhas é onde o gráfico intercepta o eixo x. Então, o x' é 3. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3. Vem cá e faz um pontinho no 3. O outro x é menos 1. Então, a gente tem aqui, ó, faz um pontinho no menos 1. O vértice, ele é um ponto, né? Um ponto de coordenadas 1 e menos 4. Ó, x do vértice, y do vértice. Então, eu quero um ponto em que o x vale 1. x1 está aqui, ó. Tá vendo? Ó, x1. E o y menos 4. 1, 2, 3, 4. Menos 4. Então, eu desço aqui, faço eles encontrarem nesse ponto aqui, ó. Onde eu marco é o vértice do meu gráfico. Ok? Agora, pronto. Com 2 pontos e com vértice, a gente já consegue traçar esse gráfico nosso. Para ele ficar mais completinho, se você quiser deixar ele mais completinho ainda, você tem aqui, ó, o coeficiente C. O coeficiente C é onde o meu gráfico intercepta o eixo Y. Então, ele vai passar pelo eixo Y no menos 3 aqui.
Perfeito, certinho. Vamos fazer o nosso gráfico, então. Deixa eu fazer aqui de azul claro. Só ligar esses pontos fazendo a parábola. Então, aqui, ó, o vértice é onde vira. Então, ele sai daqui e passa aqui pelo 3. Para o outro lado, ele vai passar pelo menos 3 e cortar lá no menos 1. Né? Aqui, ó. Passa pelo menos 3 e passa lá no menos 1. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Pronto, a gente tem a nossa parábola. Então, para fazer gráfico de... Não ficou bonito, né? Mas tudo bem, deu para entender. Para fazer o gráfico, então os elementos que a gente precisa são esses. O x' e o x duas linhas, que é onde corta o eixo x. O vértice, que é onde a nossa parábola vira. E para ficar mais completo, o coeficiente c, que é onde ela corta o eixo y.